Mas a cada que... Se quiser me deixar cantar, vou saber que andei sofrendo e que agora longe de mim você possa enfim ter felicidade, nem que faça um tempo ruim, não se sinta assim só pela verdade. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passional por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar, ia feito um pé de vento, sem pensar no que aconteceu. Nada é meu, nem o pensamento. Bom, gente, ó, eu prometi uma coisa e eu prometo que acabo não cumprindo. Deixa eu abaixar aqui. Bom, gente, estamos aqui falando 17 horas e 21 minutos aqui na Lavrinhas FM. Chegou o cara, chegou ele, Paulo Antônio de Carvalho, ele que vai conversar com a gente hoje. Paulo, seja muito bem-vindo aqui na nossa Lavrinhas FM. Estamos pelo Instagram, estamos pelo Facebook, aqui em Boa tarde a todos. Boa tarde. Renato, boa tarde, e amigo da Rádio Lavrinhas. É mais, né? Jovem Mais. Jovem Mais. Jovem Mais. Acompanha todo um som em Cruzeiro, da região toda. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. O prazer é nosso aí, Paulo. A gente tava, vou te falar a verdade para você, deixa eu colocar aqui já na nossa trilha, vai ficar melhor. Bom, vocês estão nos ouvindo aí pela rádio, agora estamos falando diretamente aqui pela Lavrinhas FM, estamos falando pelo Facebook, estamos falando pelo Instagram, então a gente está linkado em todo mundo aqui, e estamos aqui com o nosso querido Abidon, dando a nossa tecla. Abidon, na verdade, a gente trouxe diretamente da Índia. Boa tarde para você também. Abidon é um cara já diferenciado, né? Você só de olhar para ele, você vê que ele é diferente dos outros. Ô Paulo, eu estava vendo você agora há pouco lá em Campos do Jordão, fazendo ali uma agenda ali com a prefeita Ana Cara, estava com o time inteiro, né, com deputados, presidente. O Paulo Felipe estava lá? Paulo Felipe, um grande abraço para você, Paulo Felipe. Você que nos ouve. José Kleber chegou após o almoço. Olha só, José Kleber está fazendo um trabalho bacana aí na nossa cidade, eu estou gostando de ver o trabalho que ele está fazendo, e a gente acredita e sempre confia, né, no futuro da nossa cidade para que ela cresça, né, Paulo? Exatamente. Esse encontro em Campos do Jordão começou na segunda ou terça-feira, para que os municípios do estado de São Paulo possam mostrar o seu potencial, principalmente nas suas características, artesanato, alimentação, enfim, e Cruzeiro está lá também representado. E como houve hoje um ciclo de palestras de mulheres, vice-prefeita de Florianópolis, Santa Catarina, também a vice-prefeita da cidade de Laranjal Paulista, Ana Cara, ex-prefeita de Cruzeiro, que é a presidente da Associação de Ex-Prefeitas do Estado de São Paulo. E foi um encontro bom em que as mulheres puderam mostrar a sua força, o crescimento. E vários temas foram colocados nos galpões dessa exposição em Campos do Jordão, para que os municípios pudessem e ainda possam mostrar até amanhã todo o seu potencial. E Cruzeiro foi, Guaratinguetá também, das cidades aqui da região, eu vi representações de Cruzeiro e de Guaratinguetá. Fora, claro, Campos do Jordão, São José dos Campos, mas na nossa micro-região apenas Cruzeiro e Guará estavam lá presentes. Maravilha. Paulo, a gente, como eu estava falando, foi bom até começar a gente falar sobre esse assunto. Até fiz um vídeo hoje de manhã, fazendo a chamada para o pessoal nos ouvir, né, hoje no podcast, e eu falei, nossa, é muito difícil para você fazer uma entrevista com esse, sabe, esse bom sagrado, esse cara... Não estou exagerando não, rapaz, desde pequeno eu escuto você estou te chamando de velho. Não, são 50 anos de carreira, né? Completando agora em janeiro do ano que vem. Não é uma coisa assim que, não é verdade? É uma coisa que não é para qualquer um, não. E um trabalho bacana que você sempre fez. E eu queria daqui a pouquinho também entrar num outro tipo de assunto com você, então relacionado ao Pico dos Marins. A série que está na Globoplay hoje, assim, à disposição de todo o Brasil, de todo mundo, né, na verdade, para poder ouvir
e ver como que aconteceu tudo isso. Mas é um assunto para daqui a pouco. Luiz, Diga. como a gente estava conversando agora há pouco, antes mesmo do Paulo Antônio chegar, e falando a respeito da sua trajetória, queria que você falasse um pouquinho, Paulo, como é que começou isso? Como é que a gente teve que ir com o Reinaldo Costa, a última foi com o Reinaldo Costa? Você deve ter começado na época do Reinaldo também, né? Não, foi depois. Foi depois? O Reinaldo é anterior? O Reinaldo acho que foi em 73, 74. Ah, mas é anterior. Depois veio o Zé Edson, que foi outra grande revelação. Sim. E o Reinaldo Costa eu tenho como a maior revelação do rádio cruzeirense da história. Com certeza. Olha que Com certeza. Ele na Rádio Globo naquele momento em que a Rádio Globo dominava o esporte no país. Sim. Eu lembro muito bem das narrações do Reinaldo. Depois foi para a Rádio Record, aí retornou aqui em Cruzeiro. E a gente vê tanto narrador mequetrefe nas emissoras de televisão. Sim. Você liga um canal, o cara não tem aquela entonação de voz, né? Para narrar futebol, mas está lá na Globo, no Sport TV, no SBT, enfim. E a gente vê o Reinaldo Costa, cara. Quem acompanhou as narrações do Reinaldo, de Copa do Mundo, de Campeonato Brasileiro, de Fórmula 1. Pô, o cara tem um baita de um pique, um bolão, né? E está aqui em Cruzeiro, deveria estar lá. Eu lamento sempre quando eu falo em Reinaldo Costa. Que para mim é a maior revelação do rádio e deveria ainda estar brilhando. Mas não quer, já convidaram e me parece que não quer. Né? Ele disse que está preguiçoso agora, aposentou, está preguiçoso. Paulo, que ele não quis fazer uma coluna no portal MC com você também. Estou cantando já faz tempo para poder fazer um trabalho legal, porque eu sei que você escreve muito bem. Você é escritor. Estou dando um tempo aí na... Está aposentado, não? Eu aposentei. Oficialmente aposentado. Oficialmente aposentado, né? Depois de quase 50 anos. 50 anos contribuindo com a Previdência. Mas eu estou iniciando agora a produção de um documentário sobre as origens de Cruzeiro. Opa! Eu pesquisei bastante. Vou contar com o trabalho de um pesquisador muito bom, que vocês até poderiam trazê-lo aqui. Esse cara está fazendo uma revolução na história de Cruzeiro, pesquisando dados que estavam lá. Do mal. João Monteiro, e esse cara está fazendo um trabalho maravilhoso, descobrindo fatos que estavam antes esquecidos ou colocados de lado sobre a história de Cruzeiro. E vou contar também com o Manuel Felipe na produção, vou contar com o Vicente Vale. É isso que eu ia falar, o Vicente fazia um serviço desse também. Bom, ele está lá em Penedo, mora em Penedo? Em Penedo, não quer mais nada com o trabalho, né? Quer criar pintinho e verduras. E curtir o frio lá de Penedo. E eu lamento o Vicente estar lá, porque depois que ele saiu do nosso museu, virou uma bagunça. Verdade. O arquivo histórico do Museu de Cruzeiro, praticamente, você não acha nada. Ele teve doente, não teve, João? Não teve doente, não. Ele fez a opção, né, de morar lá. A esposa dele era de lá, né? Já tem raízes lá. Então, mas ele vai dar uma colaboração também. Que bacana, né? A gente quer pegar desde as primeiras incursões dos bandeirantes aqui na região, fundação de Taubaté, de Guaratinguetá, até chegar no Embaú, a terra dos puris, lá no século XVI ou XVII, o surgimento de Cruzeiro. Eu bato sempre na mesma tecla. Cruzeiro não foi fundado em 2 de outubro de 1901. Cruzeiro tem 30 anos lá para trás. Foi em 6 de março de 1871 que o governo do estado criou lá no Embaú o município de Nossa Senhora da Conceição do Cruzeiro. 2 de outubro é a data importantíssima porque foi quando o governo transferiu a cidade, a sede administrativa do Embaú para a Vila da Estação. Então a gente está buscando todos os dados a respeito para poder fazer algum vídeo aí de 40 minutos, 1 hora, a respeito dessas origens da nossa cidade ou do nosso município. Ô Paulo, essa questão de escrever, esse lado seu de escritor, como é que começou? Quanto que deu essa vontade? Você não, vou escrever um livro, tem conteúdo para isso. Como começou isso? Começou com o Vicente Vale. O Vicente assumiu a Secretaria de Cultura da Prefeitura em 2001, no governo do Celso Lage. Eu sempre tive uma boa relação com o Vicente Vale, com o João Vale, irmão dele, delegado de polícia, né, que foi vereador. Falecido. E quando eu comecei a ler as primeiras escritas do Vicente Vale, citando 6 de março como fundação do Cruzeiro, vários outros episódios ocorridos, passei a ter interesse. E fui ler também, ele que foi um grande historiador aqui em Cruzeiro, o professor Hilton Federici, grande professor, historiador,
Esse foi o primeiro e mais fundo na história da cidade para marcar que a fundação aconteceu no dia 6 de março de 1871. E no Correio do Povo, jornal que circulou durante mais de 40 anos, o professor Hilton Federici escrevia sempre: está errado, não pode dizer que a fundação de Cruzeiro é 2 de outubro. Ele explicava assim, mas ninguém dava bola. O Federici é o autor do hino? O pai dele. O pai dele. É o César Federici, autor que é o autor do hino de Cruzeiro. Do hino de Cruzeiro. Que todo mundo pensa que é do senhor Sebastião Pinto, né? O Sebastião Pinto interpretou. Mas não é o autor. Não é o autor. O autor é o César Federici. E o Hilton Federici não tem valor nenhum aqui em Cruzeiro. Professor gabaritado. Ele deixou o Cruzeiro magoado com algum fato. Sim. Foi para Campinas. E lá em Campinas ele ganhou notoriedade. Ele escreveu livros, tornou-se membro da Academia Campineira de Letras. E hoje há uma escola em Campinas, uma escola estadual, com o nome do professor Hilton Federici. Em Cruzeiro tem alguma referência ao professor Hilton? Nada. Um prata da casa, super inteligente, reconhecido no país inteiro. Na cidade natal dele não teve nenhuma referência. Então é algo estranho, né? Você valoriza tanta gente que não vale merda nenhuma, que não tem importância nenhuma, né? Coisa de política, fazer média, e nomes que realmente marcaram não tiveram a reconhecimento. Desculpa falar alguma coisa. Não, que isso. Aqui é o seguinte, aqui é sem censura, sem pressão. Nós só estamos começando a dar para aquecer. Mas vamos falar do tempo do rádio, né? Você, como eu bem depois de você, mas nós somos da época do rádio raiz, né? Do rádio bom. Do rádio bom, que se exigia voz, dicção, conhecimento, gosto musical. Você tinha que ter algum ingrediente para você estar falando no rádio, né? Senão você não entrava, não tinha como. Bom, você começou como operador de som, como eu? Não, também como operador de som? Eu comecei na imprensa, no Jornal Panorama, do Dagoberto Pereira, lá em Cruzeiro. Jornal Panorama, em 77. Aí, em 77, 10 anos de idade. Finalzinho de 77, eu comecei a trabalhar, aprendiz de operador de áudio na Rádio Mantiqueira. Isso. Aí, quando eu fui ter a carteira assinada, em fevereiro de 78, o Luiz Pinheiro, noticiarista, ainda estava lá na rádio, junto com o Evandro Machado, do Jornal Verdade. Aí o Luiz Pinheiro acabou indo para a Rádio Difusora de Taubaté e sobrou a vaga na redação. Aí o Evandro Machado, essa grande referência, ele falou: Paulo, vem trabalhar comigo na redação. Você já redige alguma coisa lá para o Jornal Panorama, vem trabalhar comigo. Aí eu comecei ali na redação, ficava ouvindo e gravando Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, Rádio Gaúcha de Porto Alegre, para fazer um noticiário de hora em hora da emissora. Naquela época a Mantiqueira tinha de hora em hora, notícia em cima da hora. Verdade, eu ouvi falar. E quem gravava até era o Machado Sobrinho, nessa época o Luiz Pinheiro fazia, foi embora, e o Machado Sobrinho, que era um grande vozeirão também, na época ele gravava esse noticiário que eu redigia e participava do Jornal Verdade como repórter. Até foi um momento da minha vida de muita correria, que eu entrava na rádio às 7 da manhã, fazia a redação desses boletins de hora em hora, saía para fazer as entrevistas, retornava lá pelas 10, 10 e meia, 11 horas eu corria em casa, almoçava e voltava para estar na técnica de som da rádio entre meio-dia e 6 horas. Então, correria mesmo. Né? Ganhava 2 salários, ganhava bem. A Mantiqueira pagava interessante, um salário bom a Mantiqueira. Pagava, pior que pagava. A gente ganhava cachê. Hoje não paga, não? Hoje não paga bem? Hoje não estão pagando nem as cuecas. Veio aí na imprensa de Cruzeiro. O comércio também enfraqueceu com o comércio, com o online, né? O online tirou o público, né, que ia comprar no comércio, que anunciava no rádio, não está tendo mais. Exato. O Luiz começou em quando? 79? Não, eu comecei em 82, no início da Rádio Cruzeiro, quando chamava Rádio Cruzeiro. Rádio Cruzeiro. Eu era DJ do Brasil. Sim. Em 78, 82, eu fui para Rádio Cruzeiro. Aí depois eu fui ser o locutor do FM ao vivo, né? Foi o primeiro ao vivo. Meu locutor ao vivo. Porque até então era gravado pelo irmão do Pimpim. Né? Raul, eu não conheci. Tinha uma voz boa, né? Não podia colocá-lo ao vivo porque ele não sabia fazer técnica. E ao vivo ele podia soltar alguma pataquada. Ele surtou e suicidou, né, coitado, né? Infelizmente se suicidou. É um caso muito chato. Espetacular também no rádio. Muito humilde também, né? Agora você lembrou bem, você foi o primeiro locutor ao vivo. Sim. Você vê como é que a gente tá chique aí, Abidão. Você vê? Que coisa impressionante. Eu acho melhor vocês me entrevistarem também. Eu também acho que seria legal, hein? Qualquer dia deles vão fazer isso. Ô Paulo, e a política? Como é que foi? Como é que começou? A política foi em 88, incentivado pelo José Manuel Ferreira de Carvalho. José Manuel. Era seu primo? Meu primo. Pelo Zito Lombardi e pelo Hamilton Vera Mendes. Olha. Né?
Interessante que eu não queria mexer com política de jeito nenhum, porque a minha família tem uma raiz política em Cruzeiro, e eu vi que todos aqueles... Meu pai foi vereador por 3 mandatos, meu tio Arsênio Ferreira foi vereador por 5 ou 6 mandatos. No tempo que não tinha salário, né? Não tinha salário. Meu avô também foi vereador por 2 vezes. Enfim, a corrente da sanguínea da política vem lá de 1870. Olha. Né? Mas eu não queria mexer com política. Até que o Zé Mané, não, você vai entrar, o Hamilton Virabendes também. Eu acabei me filiando ao PTB, naquela época entrei como candidato a vereador, fui o mais votado, depois fui reeleito. A rádio ajuda, Paulo? É? A rádio ajudava? Eu não sei se o rádio ajuda, depende da sua colocação. Nós tivemos locutores de rádio que foram candidatos que não conseguiram naquela época. Eu, por exemplo. Você pegar uma... É o momento. É o momento. É o momento. Não, era outro tipo de interferência que eu fazia também, né? Exato, Machado Sobrinho. Tinha uma baita de uma audiência em Cruzeiro, na região, foi candidato a vereador e não se elegeu. Eu não sabia que ele tinha sido, não. Foi. Já foi candidato a vereador aqui em Lavrinhas, teve um voto. Não foi eleito aqui em Lavrinhas, era super conhecido. Muito conhecido. Como é que eu gostava do programa dele? E nós tivemos outros radialistas. Mas eu entendo que pelo programa que eu apresentava na Rádio Cruzeiro, hoje é Recebare, era um programa aberto ao povo. A pessoa ligava, participava comigo. Não é? Então isso me deu uma grande projeção naquele momento. Teve sem influência do rádio na minha primeira eleição. Na segunda eleição, em 92, eu não estava no rádio. Eu estava em 91 em Passa Quatro, na Rádio Mineiro do Sul. Voltei para cá em 93, fiquei 1 ano na Rádio Mantiqueira de novo, aí veio a TV Cruzeiro em 94, e eu fui para a TV Cruzeiro em 94. Em 97, eu fui reeleito vereador para o 3º mandato. Não teve rádio na minha vida nesse período. Quantas vezes você ganhou a eleição para vereador? 3. 3 vezes? 3 seguidos, fui presidente da Câmara. E, no momento errado, eu decidi sair candidato ao prefeito, uma composição do PDT com o PT. E eu tive uma força muito grande do PT. Pessoal que trabalhou junto na campanha, uma raça danada. E eu fiquei em 3º lugar. Eu perdi para o Celso para a Ana Carlos, se não me falha a memória, em 2000. Eu falei, sabe, quer saber uma coisa? Eu não vou mais mexer com candidatura nada. Deixa pra lá. Está no seu coração até hoje, não? Vou cuidar da minha profissão. Está no seu coração até hoje? O quê? Política? Ah, não, de não sair mais candidato? Não tenho essa intenção mais. Nunca mais. Tive oportunidade, eu fui convidado. Né? A eleição passada aí... Ouvi falar que campanha política é cachaça. Não, Diego, na campanha passada o Diego me convidou para ser candidato a vereador. O Thales Gabriel queria que eu saísse candidato a vereador, apoiando o Zé Kleber, e eu acabei ficando de fora, não quis. Boa pergunta. Você ter tocado nesse assunto é muito importante. O que deu errado na campanha do Diego? Do Diego? Foi a divisão de votos entre ele e o Fafá. Se tivesse saído se o Fafá tivesse aberto mão da candidatura... Ido para vice, né? Ido a vice do Diego... Ou até vereador mesmo. Eu creio que o Diego hoje seria o prefeito. Hoje com seria certeza, o prefeito, com certeza. Foi muito pouco. Agora, o Paulo, eu quero ir um pouquinho mais além. Você no governo, você teve no governo da Ana Karen. E a gente sabe que a Ana Karen saiu da prefeitura com déficit de 100 e poucos milhões. 120 milhões. 120 milhões. É um papinho d'água aí pra mim. Eu pego sim. Vai variando um bobó. Aí traz pra cá, trazer pra cá. Tá, 120 milhões. 120 milhões. Ela deixou, na época, reclamado, inclusive, pelo Thales Gabriel. Então, agora falamos desse boom dessa dívida ultrapassar os 400 milhões de reais. É muito gasto. Como que funciona isso? Como é que chega a esse ponto? Bom, gastando com assessoria. Gasta-se muito com assessoria na Prefeitura de Cruzeiro, cara. Tem mais de 300 assessores. Então, contratações temporárias, tá? E também tem que levar em consideração que o Thales Gabriel conseguiu várias verbas para investimento em pavimentação. Sim. Ele pavimentou muitas ruas em Cruzeiro, pavimento asfáltico, pavimentação em bloquete. Eu fui a Bela Vista, lá no Itagaçaba, semana passada, eu fiquei impressionado com o calçamento que está avançando na Bela Vista, que até pouco tempo atrás era considerado irregular, não podia receber investimento. Aí naquele programa Cidade Legal do governo do estado, Cidade Legal, exatamente, que a Ana Karen deu o pontapé lá atrás, depois o Thales deu sequência, o bairro está mudando a cara. Sim. Entendeu? Então, quando você consegue, ou quando o prefeito consegue uma verba do governo, suponhamos 1 milhão, para investimento em pavimentação, em construção de ponte, enfim, posto médico, escola, ele tem que dar uma contrapartida de 20%.
Então, se recebe 1 milhão, a prefeitura tem que investir 200 mil. Sim. E quanto mais convênio você tem, mais dinheiro coloca. A prefeitura tem que dispor. Então, sai muito dinheiro para convênio, que ele conseguiu. Talvez tenha sido o prefeito com o maior volume de convênios com o Estado e com o governo federal. Exatamente. Aí vai um volume grande, soma-se a folha de pagamento, que é altíssima. Não é? Sim. Aí vai chegar nesse ponto que chegamos. Eu queria dar sequência naquilo que você está falando exatamente e fazer um adendo a mais. Hoje, a população de Cruzeiro, ela deslumbra, quando se fala muito a respeito, nossa, a dívida hoje de Cruzeiro está ultrapassando os 400 milhões, se não tiver mais hoje, mas esquece do crescimento também, né? Para você ter uma ideia, a dívida de Cruzeiro hoje equivale ao faturamento da prefeitura de um ano. Então é como se o prefeito, para pagar a dívida, tivesse que pegar todo o dinheiro da arrecadação, de janeiro a dezembro, guardado numa caixa de sapato, para pagar as contas. Ficar um ano sem mexer com nada, sem pagar funcionário, sem pagar energia, sem pagar nada, para poder colocar. Então essa dívida vai arrastando. Tá? E o que pode implicar isso nas futuras ou na atual administração? Vai ter impacto. O próximo prefeito vai passar por momentos amargos. O atual já está passando. Isso é uma previsão? Não. É uma previsão? Não, é um conhecimento que a gente tem. É uma constatação. Uma constatação. O único prefeito em Cruzeiro que pegou a prefeitura endividada e deixou zerada foi o Jorge de Santiago, eleito em 72, empossado em 73. Ele chegou a ponto de comentar com os mais chegados que não suportaria a prefeitura e queria renunciar. Aí eu chegava e disse, não, você vai aguentar. E ele aguentou, colocou em dia as contas da prefeitura e ainda deixou para o sucessor dele, João Bastos, um programa assinado com o governo federal, macroeixo, chamava na época, um dinheiro que o governo mandava para as prefeituras, mas tinha convênio, burocracia, quase 300 milhões de cruzeiros na época, né? Eu nem sei quanto que valeria hoje. Mas nossa, é muito dinheiro. Só que esse dinheiro veio no começo do governo do João. Então aí ele pôde fazer. Ele aproveitou. Ele expulsou essa Sabesp, indenizou, fez um ponte de boa calçada aí na cidade, entendeu? Você acha que o João foi um bom prefeito? Pô? Foi corajoso. Desses prefeitos aí que você assistiu, que você vivenciou, vamos dizer assim, não vamos dizer o superior maravilhoso, dentro da realidade do município, da história do país, do período da ditadura, do período da democracia, qual que você vê com melhor boa intenção para mudar a cidade, para melhor? Nesses últimos 50 anos. Sim. Porque se a gente for falar... Não, nos últimos 50 anos. O Pedro Paulo passando lá no comecinho. Aí você destaca o coronel José Joaquim Ferreira, um grande prefeito, quando se abriu as primeiras ruas aqui de Cruzeiro, não é? Ele que esteve no comando. Tivemos Essa história de Cruzeiro ser toda rua reta, né, com 1 hectare cada quarteirão, isso é influência inglesa? É verdadeiro? Isso aí não tem nada a ver. O engenheiro Franz Penn, quem levantou isso aí foi o historiador João Mota. Né? A gente pensava até que fosse outro engenheiro da companhia inglesa que esteve. Ele exerceu grande influência, porque quando houve a desapropriação de 33 hectares da fazenda do Major, no entorno da estação, da Rua 2 para o centro, só existia a Rua 2 naquela época, que era a antiga estrada Lorena Pinheiros. Aí, em trocamento ferroviário, casas tinham surgido e coisa e tal. E o Major Novaes não queria vender lotes no eixo da Rua 2. Ele queria alugar os lotes para que os interessados construíssem. Eu tenho um lote lá, se eu vou alugar para você, para você poder construir, não vai. Ninguém vai fazer isso. A proposta do Major foi rejeitada pela população, ninguém aceitou. Espertinho, hein? Ele era muito possessivo. Né? Esse é o Major? Major Novaes. O pessoal disse que fundou o Cruzeiro, não fundou coisa nenhuma. E ele, então, não queria alugar, não queria vender, queria alugar. E o pessoal fez uma grande manifestação, publicação em jornais. E esse coronel José Joaquim Ferreira, que lá em 1871 trabalhou também na fundação da cidade, foi ele, junto com o Crispim Bastos e outros, que conseguiram a desapropriação de 33 hectares para a abertura dos quarteirões. Rua 2, 3, 4 e mais da antiga Rua das Palmeiras, não é? Hoje Capitão Otávio Ramos até Otto Barcelos. Então houve uma desapropriação grande ali. Bom, vamos fazer o projeto de abertura. Aí eles viram Cachoeira Rua Estreita, Lorena Rua Estreita, Guará Rua Estreita. Cruzeiro tem que surgir como uma cidade de visão para o futuro, uma cidade moderna. Aí esse Franz Penn, junto com o coronel, junto com o Crispim Bastos e junto com o comendador Joaquim Amélio Ferreira, nome da Rua 11, que era agrimensor na época, eles fizeram esse projeto. As ruas largas, quarteirões bem definidos, os eixos principais voltados para a visão ampla da Serra da Mantiqueira. Então hoje nós temos esse privilégio, né? Então teve influência desse engenheiro inglês. Engenheiro inglês, tanto que a Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4 era estilo bem inglês, né? Sim. Então teve essa influência assim. Agora, você pega o Abelino Júnior, foi um grande prefeito.
o Hamilton Viramentes, o outro grande prefeito, o João Bastos, os Camila. Eu ponho o Celso Lage também nessa relação pelo cotidiano da nossa prefeitura. O Celso... João Bastos, para mim, foi muito corajoso, mas aquele com visão para o futuro foi o Hamilton Viramentes. O pessoal gostava muito de... Olha, é a análise que... Ele gostava muito de praça, fazia muita praça. E reformava as praças que já tinha. Mas eu por um lado que eu visualizava, não sei se você consegue enxergar por esse ângulo também, ele sabia que o custo operacional de tudo isso tinha que ter dinheiro, a prefeitura não tinha dinheiro, ele não arriscava muito, mantinha o jogo 0-0 para a coisa não... O Celso sabia cuidar do cotidiano da cidade. Se perguntar para funcionário da prefeitura se gosta do Celso, ele vai dizer gosta. Mantinha os pagamentos em dia, limpeza pública e trabalhava bem, não é? Exatamente. Então, desse lado. Agora, grandes investimentos, naquela época era muito difícil. Hoje é fácil o prefeito conseguir essas verbas parlamentares, vereadores conseguem. Sim. Hoje está muito mais aberto o cofre do governo do estado e aberto também o governo federal para investimento nos municípios. Os municípios, depois de muita luta, eles conseguiram abrir essas portas para investimentos. Naquela época não tinha essa abertura? Não tinha, essa liberação de verbas começou no final do governo do Celso, depois do governo da Ana Karen. E estourou no governo do Tales. A Ana Karen, ela teve um problema, e o Celso também, aquelas dívidas da prefeitura de fundo de garantia, sim, de INSS, aquilo fazia bloquear as contas da prefeitura, contas bancárias. E a prefeitura ficava impedida de receber verbas do governo federal e do governo estadual. Então, hoje isso resolveu, né? A Ana Karen, achei até interessante, muita gente não sabe. No governo da Ana Karen, o Poder Judiciário, o trabalhista, ele mandava bloquear dinheiro da conta da prefeitura, das contas, todo mês. Era 200 mil, 300, 400, todo mês tinha bloqueio. Esse dinheiro ia para uma conta específica da Caixa Econômica Federal para que fosse feito o cálculo de individualização do fundo de garantia. Para dizer o quanto o Pedro tinha, o Mané tinha, a Maria tinha. Individualização. Pô, mas são 2 mil funcionários. Nossa. Fazendo isso aí demora muito. Né? Bom, aí ocorreram também ações de funcionários para receber o fundo de garantia. Resultado, terminado o governo da Ana Karen, ficou na conta, ou ficaram na conta da prefeitura, na Caixa, nessa conta específica, quase 23 milhões de reais. Tá? E a prefeitura sem poder receber verbas. Nossa. O Tales para mim é ninja. O cara é rapidinho. O Tales Gabriel foi lá na Caixa e falou, não, eu quero parcelar, só que vou parcelar com os recibos do que já foi pago pela prefeitura do governo da Ana Karen. Então, todo mês a prefeitura apresentava lá na Caixa os recibos no valor de 500, 600 mil. É muito dinheiro, entendeu? Só que isso aí vai esvaziando aquela conta. Exatamente. É como se você tivesse uma caixa d'água, você tirava todo mês um volume, mas não colocava outro para repor. Não enchia, não tinha... Mas nesse período em que estava usando esse fundo do tempo da Ana Karen, o Tales arrebentou de receber verba para pavimentação de asfalto, de blocos. Quando chegou em 2024, ano da eleição, acabou esse estoque de dinheiro. Aí o Tales fez um parcelamento e não pagou. É por isso que o ano passado a prefeitura não pôde receber verbas, vai ver que parou o orçamento. Sim. O ano passado não pôde. Mas que voltou, né? Voltou, mas está pouco ainda. Em relação ao que nós tínhamos, mas voltou alguma coisinha, o fluxo. Então, o Zé Kleber agora está começando a pôr em dia essa conta. Porque o Tales fez um parcelamento e não pagou e jogou para o Zé Kleber também. Tá? Ô, Paulo. E agora ele vem conseguindo, aos trancos e barrancos, alguma coisa. Porque se não pagar, faz um parcelamento. É como uma pessoa que deve numa loja. Ela vai lá, fez uma compra, não pagou, o nome foi para a Serasa, para a SPC, não é? Sim. Aí a pessoa vai lá e conversa com o dono da loja e parcela para pagar. Pagou a primeira, sai do SPC o nome, sai da Serasa. Só que se esse consumidor, daqui a 2 ou 3 meses, atrasar o pagamento, volta de novo para a Serasa. Sim. Então a situação da prefeitura é delicada. Faz um parcelamento, se consegue pagar, vai embora. Se não consegue, volta de novo. Sofrer bloqueio. Só pode investir, o Estado e o governo federal só podem investir em educação e em saúde. Ô Paulo, o que a gente vê é complicado, né? E complexo. Agora, o que acontece? A gente vê o Tales, que foi um prefeito que ele é mais arrojado, mais populista. O Kleber já é mais técnico, é um cara que é engenheiro também, tem esse detalhe, né? Sim. Ele não é tão politizado, tão assim, ele até está começando a dar esboçar algum relacionamento. Tentando ganhar certa experiência política, tem uma assessoria que não depende, eu já falei isso várias vezes,
Se você mexesse com o João Bastos... Nossa, ajou. A assessoria dele estaria no pau. Nossa Senhora. Se você mexesse com o Hamilton, da mesma forma. Se mexesse com o Fábio Guimarães, mesma coisa. Sair em defesa. Com a Ana Cária, da mesma forma. Salles, então, Salles foi um prefeito que ímpar na história. 10 vereadores na Câmara, os 10 do lado dele. Exatamente. Deitou e rolou. Exatamente. No segundo mandato, mesma coisa. Mesma coisa. Então, o Salles, os prefeitos anteriores, tinham a cobertura daqueles que eram apaixonados por eles, trabalhavam na prefeitura como assessores, ou até como funcionários. No tempo do Avelino, o Avelino saiu no tapa. Brigava para defender o Avelino, assim como a turma do Diogo Bastos e do Nunes Gala, que essa turma era contra o Avelino. Então, todos os prefeitos tiveram aqueles que saíram em defesa. O Zé Kleber não tem. Parece que na escolha do Zé Kleber para a prefeitura, houve muita gente que saiu magoada que esperava ser o indicado, né? Eu acho que isso também criou um cisma entre o grupo, aquele grupo que estava no poder, Sim. que é do Tales e do Zé Kleber e de outros, né, que saíram magoados. Vários lá defendiam que o candidato fosse o Diego Miranda. Sim. Porque o Diego sempre foi parceiro do Tales Gabriel. Exato. Os dois articularam aquelas cassações absurdas da Ana Cária, que hoje eles reconhecem que erraram. Parece que teve até um pedido de desculpas, não teve? Eu já ouvi em São falar, Paulo. Eu não sei se é verdade, mas houve um pedido de desculpas em relação a isso. Os dois conversaram. Foi bom. Eles falou para mim anteontem, né, que eles conversaram lá em São Paulo. Né? Mas esperamos que a mágoa acabe para a Cruzeiro crescer cada vez mais. Exato, porque não pode tirar o mérito da Ana Cária, que ela tem uma entrada absurda dentro do governo federal, estadual. Ainda continua tendo essa força que ela tem. Exato. Ô, Paulo, ela é candidata, não? Não é candidata. Pelo menos me falou. Hoje eu estive lá em Campos, né? Ela estava lá, perguntei, candidata? Não quero saber de política. Não quero saber de ser candidata. Não vem mesmo, não. Né? Ela saiu daqui com o nome queimado. Sim. Numa armação do Tales e do Diego. Que contou lá com o Charles Fernandes, com o Paulo Vieira, dono da Pacific, contou com o Mário Doutor Angélica, enfim, aqueles vereadores, o Marciano. Enfim, foi uma grande jogada para tirar na Cária do poder. A gente pode até entrar nesse assunto, porque os argumentos são bons, para mostrar que realmente foi uma armação política e que eles hoje, os articuladores, reconhecem que realmente não havia motivos para aquelas duas cassações. Enquanto foi interessante, manter a Ana Cária cassada, esses vereadores se comportaram assim. Sim. Depois, interessante, tirar o Rapique e pôr a Ana Cária, eles agiram da mesma forma. Foi um momento... E a cidade perdeu, né, com isso, né? Entre e sai de prefeito e prefeita, a cidade perdeu muito. Muita gente achava que o Diego deveria ser o candidato apoiado pelo Tales. Eles começaram juntos. Aí, de repente, o Tales vem com o nome, até então, desconhecido. Completamente. Zé Kleber era completamente desconhecido, né? E o Tales apostou nele e jogou todas as fichas em cima. Por que seria isso, hein? Por quê? Para manter alguém... mais de confiança ainda. Mais de confiança. O Zé Kleber era o homem da confiança e ainda é, né? A confiança extrema. E eu digo, não tem defesa. A própria assessoria de imprensa do Zé Kleber não sai em defesa dele. Que eu acho isso um absurdo, né? Porque eu acho que eles têm que defender, ainda mais que é um cara que está... Ele se reelege? Ele se reelege? Está distante ainda, né? É distante, não é? Está distante. Está distante. Não dá para você. Não dá para se Mas tem... Eu já ouvi assessor do prefeito falar... Eu estou lá porque o Tales me colocou. Então eu tenho que... Ele é fiel ao Tales. Então, a maioria dos assessores e secretários vem do governo Tales. É fiel ao Tales. Não é? Com certeza. O Zé Kleber vai ter que montar uma equipe dele. Os pauzinhos que ele mexeu deram certo. Sim. Alguns que ele tirou, colocou outros, estão começando a apresentar resultado do trabalho. Então, quer dizer, ele está colocando gente da confiança dele, mas enquanto ele tiver a maioria da confiança do Tales Gabriel, ele vai continuar nessa situação aí no fim da navalha. Bom, estamos chegando aí 18 horas agora. Olha para você ver como é que o tempo passa rápido, né? Sim. São 18 horas agora, é quase que em ponto, né? Um pouquinho antes para chegar para as 18 horas. Mas eu quero entrar num assunto que também é um assunto pesado, forte, mas que as pessoas que sempre perguntam, querem saber a respeito da nossa saúde na nossa cidade de Cruzeiro. Foi inaugurado o socorro ficou muito bonito, estruturado, assim, pelo menos visualmente. Paulo, na sua concepção, qual é o câncer da saúde? Onde está o problema que a Santa Casa nunca sai dessa intervenção? O que acontece? Se sair da intervenção, vai à falência. Em 2014, em novembro, quando o prefeito Rafique Simão estava lá em Mandar Tampão, né? Sim. Decretou a intervenção na Santa Casa pela prefeitura, muita gente criticou. Mas a Santa Casa já estava
com água até o pescoço. Aí o que aconteceu com a intervenção? A prefeitura mal veio e vai mantendo. Pega o dinheirinho daqui, vai ali, o outro ali. Não é o suficiente para tirar a Santa Casa da situação caótica que se encontra. Mas o SUS não manda uma verba pesada para ela, para a Santa Casa? Manda uma verba, não é pesada. A verba do SUS não tem sido atualizada já há muito tempo. Então não cobra as despesas. Não dá para garantir com o SUS o funcionamento de um hospital que, na realidade, tem esse caráter de atender toda a região. Mas você fala de despesas e o débito. As despesas são... E o que deve? Entendeu? Eles não falam o que deve. Informação extraoficial é que deve na casa de 150 a 200 milhões. E é uma dívida que aumenta todo mês. Porque então é mais. Fatura não paga. Aquela fatura não paga do mês. Mas só que eles escondem. E de onde vem essa dívida? De onde vem? O que eles fazem lá? Já recebem o dinheiro do SUS, as pessoas vão lá, se consultam, o médico ganha. Tem atendimento particular, tem do SUS e tem dos convênios. Tá? Só que a despesa é muito alta. Só de pessoal, a Santa Casa gasta uma grana. A cabidela na Santa Casa é muito grande. Ah, tem isso também. Tem cabidela na Santa Casa. Tem contratação pela frente de trabalho de gente que está lá na Santa Casa. Eu fui lá anteontem para uma reunião. Eu fiquei bom de ver quantas pessoas se compram lá e para cá. Perguntei para uma funcionária antiga, esse pessoal é parente de jeito determinado? Não, isso aí é assessoria. Então, você vê um pronto-socorro como aquele, ficou bonito. Ficou bonito. Falta pessoal para trabalhar. Se você for pegar lá... O especializado, o médico, o que falta? O da Santa Casa é bem inferior ao número de assessores que deve ter lá dentro. Então, a Santa Casa tornou-se um cabide de empregos. Isso não é de hoje também, né? Não, começou com Tales. Começou com Tales. Inclusive ele está lá, né? Trabalhando lá. Ele é diretor. Tem um cargo lá. Ele, o Rodolfo Camila, tem o João Flávio, tem a Imaculada Conceição. E eles entendem dessa área, né? O João faz tempo que está lá. O João faz tempo que está lá. O João foi para lá no tempo do Rafik. E eles entendem dessa área? Na época do Rafik ou na época da Ana? Na época da Ana já estava lá, não estava? Mas pela prefeitura foi na época do Rafik. Agora fala-se que em agosto termina a intervenção, não tem mais intervenção. Mal ou bem, a prefeitura está fazendo seus investimentos lá dentro. E quando acabar a intervenção? O que vai acontecer na sua... Volta para a mão do bispo, com o bispo de Lorena, que não dá a mínima importância para a nossa Santa Casa. Nenhum bispo lá deu importância para a Santa Casa. Não veio uma irmandade, e essa irmandade que se lasca para manter. Né? Nossa Senhora. Então é uma situação, mas existe umas luzes lá no fim do túnel. Vamos orar então, né? É o hospital regional. O hospital regional, ele terá que fazer investimentos também na Santa Casa. Tá? É a base. Isso é possível? É possível assumir partes no hospital. A faculdade de medicina, que está em fase embrionária, ela vai ter que usar a Santa Casa para médicos residentes. Então isso pode aliviar um pouco a situação do hospital. E a gente torce para que uma saída seja encontrada. A saída não é encher a Santa Casa de apaniguados políticos. Sim. A saída é colocar gente lá que tenha competência para atender o povo. Você chega lá para ser atendido, demora muito, porque não tem profissionais. E os comerciantes, os empresários de cruzeiro, eles não pensam em fazer uma comissão para ajudar, para tentar... Acabou o tempo, não dá tempo, não dá mais? Já fizeram. Ô Luiz, pelo amor de Deus, né? Você emergencialmente. As portinhas fechando e tudo. Emergencialmente. Não, mudou o comércio na nossa região. Santa Casa de Misericórdia. Antigamente, nenhum médico ganhava da Santa Casa. Ele atendia no seu consultório e dedicava algumas horas do dia ou da semana para atender de graça, não tinha salário. Sim. Não é? Os empresários da cidade ajudavam nas despesas. Exato. Tá? Acabou tudo isso aí depois da geração do Diogo Bastos, que foi um médico que ajudou muito a nossa Santa Casa. De lá para cá, é comércio. Você me paga, ou então eu não trabalho. É assim que se pensa. Né? Isso aí colocou a Santa Casa numa situação bastante... Mas você vê, por exemplo, a beneficência portuguesa, ela é mantida por empresários, né? Sim. E os médicos ganham, recebem seu salário. Nesse sentido que eu me referi. E é um baita de um hospital. Sim. É um baita hospital. Aqui quem ajudava, não sei se ainda continua ajudando, é a Maxon. A Maxon sempre deu a colaboração dela, mas não pode bancar tudo. Com certeza. Né? Então eu creio que o hospital regional e a faculdade de medicina poderão, aí, a médio prazo, dar uma contribuição boa. Enquanto isso, vai continuar isso aí, vai empurrando com a barriga para ver até onde vai. Bom, gente, vocês estão ouvindo aqui, a gente está com quem? Com ele, Paulo Antônio, que está conversando com a gente hoje. É uma grata recepção, né? Receber Paulo Antônio aqui, falar com ele para a gente, que sempre foi nosso ícone da rádio, do jornalismo. Exatamente. Ô Paulo, mas
o assunto, eu preciso mudar esse assunto, porque a gente gosta da polícia, então a gente vai. A gente vai ladeira abaixo e falando, quer saber de tudo, as fofocas, tudo que a gente quer saber, aproveitar o momento, o ensejo, e a gente começa a conversar. Mas existe um ponto importante, que a semana inteira o pessoal fez perguntas, até por sinal, vocês que estão nos ouvindo pela Lavrinhas FM, pelo programa Pop, e também pelo Instagram e Facebook, que está aqui comigo ao vivo, vocês podem entrar em contato com 981385497, o WhatsApp está lá, à disposição, liga, faça a sua pergunta, o Paulo está aproveitar aqui o ensejo, ele está aqui para responder qualquer tipo de... pode criticar, nós estamos aqui para isso. Mas, Paulo, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Eu quero vou mexer na sua memória e no seu coração, que eu acho que também tem sentimento por trás dessa história. Paulo, você esteve lá, naquele momento fatídico, daquele momento triste, terrível da nossa região. Marco Aurélio, que história. Como é que foi isso, mano? É um dos maiores mistérios do mundo. Um desaparecimento que ninguém consegue explicar se foi assassinado, se fugiu por algum motivo, se está vivo ou não. Interessante que eu acompanhei esse caso desde o começo. Tá todo mundo para ver que esperando você vai falar. Pensei que você estava mostrando alguém. Desculpa, Paulo, perdão. Eu acompanhei esse caso desde o começo. O primeiro jornalista a chegar na base do Pico dos Marins. O garoto desapareceu na tarde do dia 8 de junho. Eu cheguei lá no dia 10, segunda-feira. Como é que tá o tempo? Tava chovendo, frio? Junho. Mas um frio danado à noite. Aquele frio de lascar, não é? E interessante que antes do caso Marco Aurélio, outros já haviam desaparecido. Mas encontrados 1 ou 2 dias depois, ou desapareceu e apareceu. Tinham se perdido, né? Tinham se perdido. E eu noticiava, mas não dava devida importância. No caso do Marco Aurélio, quando o Manuel, policial lá de Lorena, amando o tenente Ailton, que era do batalhão da Polícia Militar, liga para o Paulo Antônio e dá essa notícia para ele. Ele deu a notícia e falou, tá bom. Segunda-feira de manhã nós noticiamos e pronto. Mas quando eu fui para casa almoçar, eu falei, cara, eu tenho que ir lá. Me bateu uma luz de que eu teria que ir ao Pico dos Marins. Eu nem conhecia direito aquela região, não é? E eu fui para lá, cheguei... Pegou a Brasília Amarela na rádio? Fui para lá, logo encontrei na base do Pico, lá onde fazia um acampamento, na residência do senhor Afonso, e encontrei lá o Juan, o chefe dos escoteiros e 2 policiais. E logo entrevistei e ele contou, deu detalhes. Falei, bom, vou ter que ficar amarrado aqui. Né? No dia seguinte voltei, depois voltei. Algumas noites eu dormi lá, um frio danado. Nossa. Comendo pão com salsicha e uma garrafa de conhaque Dreia para poder esquentar. Não foram todas as noites, mas algum falaram, não vou descer nada lá para Cruzeiro, vou ficar por aqui mesmo. Né? Claro que não tinha celular, não tinha nada. O carro da rádio, a viatura, uma Brasília Amarela, tinha o equipamento de transmissão. Então eu saía da base, ia até um local em que abria a visão aqui para a planície do Vale do Paraíba, e lá eu entrava no ar. E fiquei até terminar, até o último dia das buscas. Quantos dias? 27 dias. 27. Um domingo. A primeira fase, vamos dizer assim, né? Primeira fase. Num domingo que terminou, e que o comando... E para lá foram soldados da aeronáutica, os primeiros a chegar foram do COI, Comando de Operações Especiais de São Paulo, do Exército, e ficou um aparato grande. Nossa, não tinha como não achar ele. Então. Sem contar aqueles que moravam naquela região e que conheciam bem. Foi feita uma varredura, metro quadrado por metro quadrado, desde a base da residência do Sr. Afonso até o Alto da Serra. Nenhum sinal, nenhuma marca de Marco Aurélio por lá. Foi atacado por onça. Onça tem na Serra da Mantiqueira, aí dá com pau. Tá? Só que onça não come tênis, não come fivela, não come roupa. Então onça não escapa. Aí ele caiu numa vala e morreu. O urubu entrega porque o mau cheiro atrai o urubu. Né? Todas as pesquisas que possa imaginar, todas elas foram feitas e muito bem feitas naquele momento. Eu vejo ali a falha, algumas falhas. A primeira falha é do Juan, porque eles chegaram para acampar na sexta-feira, dormiram lá, e o senhor Afonso, que era o guia, morava numa residência ali naquele pátio, e era o guia daqueles que queriam chegar até o alto da montanha. Naquele dia, sábado, o senhor Afonso não pôde ir. Como chefe de escotismo, o Juan deveria ter cancelado, abortado aquela expedição. Como que você vai num local como aquele, perigosíssimo, tá? Onde você pode se perder? Hoje não, porque tem demarcação, né? Mas naquela época não tinha nada. Ele tinha experiência? Já tinha feito isso outras vezes? Lá não. Lá não? Não, nenhum deles. Nem ele, nem os 4 que estavam, os 4 escoteiros. O senhor, sim. Hein? O outro. O senhor Afonso, era o guia da turma. Chegava lá,
Conhecia tudo. Pagava, ele levava. Eram quantos? Era o Juan, Era o adulto, Juan, de adulto? De adulto, só o Juan. Só o Juan com mais 4 moleques? 6 anos. Né? O Juan e 4 escoteiros. Isso. Aí o Juan decidiu subir. Não, eu vou, que foi. Errou ali. E não podia ter feito isso. Devia ter abortado aquela missão, porque sem um guia você não deve entrar em mata. Eu tenho certeza disso. Não entre em mata sem conhecer, sem ter um guia. Eu não iria nem com guia. Hein? Eu não iria nem com guia. Exato. Porque pode se perder, você pode encontrar com um animal lá que vai atacar você, né? Enfim. Ou outro ser humano mal intencionado também, né? Também. Aí que entra, qual outro ser humano mal intencionado? Durante as buscas, o seu avô morava lá com a mulher dele, filhos, e tinha um filho chamado João. Esse rapaz, forte, ele tinha um problema mental. Ele ficava violento. Vez ou outra aparecia violento. Ele batia nos irmãos, nas irmãs. Quando ele tinha apetite sexual, queria pegar até a mãe. E segundo os relatos do pessoal que acompanhou essa família aí. E ele era violento. Quando se perdia, tinha as crises dele, ele se perdia, né? Até teve um momento, uma vez, e interessante que durante as buscas, o João era pouco visto ali naquela região, porque de vez em quando ele saía, sumia 2, 3 dias para casa de parede e depois voltava. E nesse período das buscas, pouquíssimas vezes eu vi o João lá. Numa delas eu fiquei assustado, porque eu estava dentro do carro da rádio, com o vidro fechado, estava frio, estava fazendo anotações, de repente eu olho para o lado, parecia um monstro do meu lado, ele me encarando, sabe aquela cara de psicopata. Cara o iluminado. Aí o pai dele, da porta da casa, gritou: João, sai daí, você tá atrapalhando o moço. Ele saiu todo meio do mato. No mato? No mato. Ele conhecia tudo lá, não é? Sei lá se ele estava em crise, que quem estava me olhando com aquela cara, né, de pavor, sei lá. Bom, só que aconteceu o seguinte: a investigação sondou tudo. Investigou o Juan, colocou o Juan como suspeito de ter assassinado o garoto, não é? Levantaram lá a possibilidade de ele ter fugido, tudo. Abduzido, até isso falaram na época. Apareceu o desvoador, levou ele. Eu ouvi falar isso também. Foi abduzido. Quem apareceu de ufólogo lá, cara, enchendo o saco essa história de que foi abduzido. Bom, Tenente Ayrton que sabia responder, né? Só que não investigaram a atuação desse João, o comportamento dele. Em momento algum. Ignoraram esse menino? Ignoraram o rapaz. Ele foi ignorado. Que estranho, né? Você pegar lá os boletins, todos daquela época, ele não aparece. Ninguém deu importância para ele. Tá? Será que ele fez algo? Porque o Marco Aurélio é franzino. Quantos anos? 15. Franzininho, não é? Para pegar o Marco Aurélio e torcer o pescoço dele, qualquer um mais forte, e um rapaz era forte, esse jogo principalmente quando estava. Não estou levantando aqui nenhuma suspeição em relação a ele. Ele é vivo ainda? Não, ele morreu 3 anos depois, porque ele também sumiu por lá. Ele saiu de casa para a estrada e desapareceu. Sumiu por lá também? Desapareceu. Nunca mais voltou, ninguém achou ele na também. estrada do Saiqui, não na mata, né? Ele saiu de casa, andando, nunca mais voltou, e a família está onde, acabou que foi dado como morto. Desaparecido. Mas o corpo não foi achado. Nem o corpo dele, nem do Marco Aurélio. Não estou colocando suspeição, eu estou colocando minha opinião sobre... A sua opinião pessoal, deixando claro, né? Analisando, revendo os fatos, caramba, por que o João não foi investigado? E o Juan passou por pressão. O delegado que cuidou do caso na fase inicial, ele era aqui de Cruzeiro. Me fale agora o nome dele, Isidro Ferraz. Ainda estávamos na época da ditadura ainda, né? Era a época da com ditadura? certeza ainda foi... 85 era o finalzinho, 85, né? Finalzinho. Já era o Sarney, mas... A polícia, naquela época... Já estava flexibilizada. Não estava flexibilizada nada. Não? Você podia pegar você, bater para depois perguntar. Era assim, eu testemunhei vários casos de gente que apanhou. Né? Sim. E o Isidro era linha dura. Ô, Paulo. Ele mais um policial do Corpo de Bombeiros, e vale agora o nome dele, sumiu. Eles pegaram o Juan e deram uma prensa no Juan, que ele saiu da sala, a gente escutava lá da rua, da delegacia de Piquete, os gritos. E não só o Juan, os outros. Os gritos do Juan mesmo? O grito desse sargento. O chefe dos escoteiros. Não, do chefe do escoteiro, não, do chefe do Corpo de Bombeiros, ele é tenente na época. Linha dura também, da época da ditadura. Não só o Juan, como os outros escoteiros que prestaram depoimento, teve um lá que relatou que esse cara botou um revólver na cabeça dele para ele assinar uma confissão, desculpa. Uma acusação contra o Juan. Eles queriam achar um culpado para encerrar o caso. Foi o Luiz Eduardo que fez isso e acabou, encerrou o caso. Né? Só que não ficou nenhuma evidência de o Juan ter comprometido o nome dele nessa história. Tá? Então a linha dura aconteceu, né, naquele tempo que a polícia pegava, batia primeiro para depois perguntar. E
Nada em relação ao Juan, só que em relação ao João, nada foi investigado. Ele pode ter matado o Marco Aurélio e levado para outro local, longe de lá. Com certeza. Ou matado e o pai pego e levado para lá. Agora, uns 3 anos atrás, surgiu uma versão aí de um parente do seu Afonso, de que ele, no leito de morte, teria confessado, comentado que o João matou e ele, pai, pegou e enterrou debaixo da cama dele, na casa dele, lá nesse local. Eu vi essa reportagem, achei fantástico, né? Foram lá, escavaram. Aí reabre e usa equipamento. Agora, recentemente, foram com um equipamento que pega o subsolo, para ver se acha. Quando surgiu essa notícia de que iriam pesquisar no quintal do seu Afonso, eu estava na Rádio Mantiqueira e comentei no ar lá do Jornal Verdade. Vão perder tempo, porque ninguém enterrou o Marco Aurélio naquela região se ele foi morto. Por que eu digo isso? Porque na época das buscas, os policiais investigaram tudo. Se houvesse naquela época uma remoção de terra, quando você abre um buraco, sim, parece enterrar alguém, vai ficar a remoção. Mesmo que você jogue capim em cima, não fica a marca daquela terra mexida, né? Tudo isso foi visto naquela época. Por isso que eu falei, não vão achar nada. Não vai achar. Ô, Paulo, se mataram, levaram para outro local. Mas eu não sei, cara, eu tenho assim, um pressentimento, alguma coisa me diz que esse rapaz tá vivo. Ele tinha um irmão gêmeo, parece, né? Achei muito estranho isso. O irmão estava junto ou não tinha ido? Não, o irmão não foi. Ô, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Do dia Sabe que ele... Você tem aquele pressentimento? Eu tenho desde aquela época, de que o Marco Aurélio está vivo. Existem versões de que ele embarcou no ônibus, o motorista deu depoimento, né, de que ele teria embarcado no ônibus. Teve outro depoimento também de um chefe de escoteiros, de que, com as mesmas características, anos depois ele teria participado, anos depois não, pouco tempo depois, o Marco Aurélio teria participado de encontros de escoteiros em Campos do Jordão. Né? Esse do motorista de ônibus lá do Sul de Minas foi impressionante, porque ele estava prestando depoimento quando, acho que para a delegada Sandra, que assumiu o caso depois. Ele estava dando depoimento a respeito da versão dele, de que teria o Marco Aurélio embarcado nesse ônibus, né? Quando colocaram na sala o irmão do Marco Aurélio, o gêmeo. E ele, sem saber que era o irmão, virou e falou, esse aí que embarcou no ônibus. Olha. Porque é gêmeo. É? Apesar também que a imagem do Marco Aurélio já estava em revista, jornal, já estava em revista. TV. Sim, mas o irmão era parecidíssimo com ele. Então, se ele tivesse também visto pela TV, ele poderia falar, foi esse aí, comparar. Tal. Exatamente, mas ele olhou e falou, foi esse aí que estava no ônibus. Ô, Paulo, do dia que eles chegaram lá no Pico, do dia que ele chegou, quantos dias demorou para ele desaparecer? Foi no mesmo dia? Mesmo dia, porque eles estavam subindo em direção ao cume, quando um deles, me fale agora o nome, sobe o nome, ele torceu um dos joelhos. De falar também. Aí tem que trazer o cara de volta, escorando. E o Marco Aurélio, segundo a versão daquelas pessoas que estavam lá, dos escoteiros, se ofereceu para ir à frente, em busca de socorro. Eles já estavam voltando, então. Já estavam descendo. Né? E ele foi visto pela última vez na região do Morro do Careca, que fica entre a base do Pico, né, Residência Afonso, até o Alto da Serra, até o alto da montanha. O senhor dá quantos quilômetros dali para lá? Eu não tenho aqui. Mais ou menos. Mas é coisa assim para 10 quilômetros, mais ou menos. Né? Até longe. No mato isso aí é 100 quilômetros. E tem muitas vertentes, tanto é que o Juan com os outros desceram, pegaram a trilha errada. Né? É como se você, para ir até a prefeitura de Lavrinhas, saindo aqui do Jardim Mavisou, você desce a volta pela Dutra lá por Cruzeiro para chegar em Lavrinhas. Eles erraram na hora de descer, tanto que era tarde, eles chegaram à noite na base do acampamento. E um detalhe, as barracas montadas, todas as mochilas estavam remexidas. Quem remexeu essas mochilas dos escoteiros? A pergunta é que não quer calar. Será que o João não passou por lá? Por que então, não? Houve essa falha. Não investigaram aquele que estava lá na residência naquele momento. Na sua opinião, teve várias vertentes, vários erros grotescos que levaram, poderia ter encontrado, poderia ter tido alguma informação. Com ele sem ter... Primeiro erro. Depois não ter colocado na linha de investigação o João. Segundo erro. Agora, o trabalho realizado lá de pesquisa, de buscas e levantamentos, esse foi perfeito. Perfeito. Na sua opinião, perfeito. Na minha opinião, foi um trabalho extraordinário, perfeitíssimo. Tá? Se o Marco Aurélio tivesse morto, enterrado, jogado uma bala, ele seria encontrado. Teria encontrado. Ou fugiu por algum motivo, resolveu tocar a vida dele solo, né, como se diz. Sim. Ou alguém matou e levou para mas abandonar menino de 15 anos, deixar mãe e pai, é meio difícil, né? Olha, segundo consta, ele era um rapazinho assim de uma visão mais ampla. Mais ampla. Uma visão mais ampla.
Né? Ele era agora, mais... a morte não pode ser descartado, o assassinato não pode ser descartado, alguém pode ter matado e levado para longe lá. Sim. Tá? Teve tempo. Teve muito tempo fazer isso. Teve tempo para agir, porque é uma região de mata. Né? A estrada que liga lá até Passaquato passa no meio de uma imensidão de mata. Tá? É local de pouco trânsito. Ô Paulo, e a família? E a família do Marco Aurélio? Eles até hoje aceitaram? O Ivo não aceita, ele quer encontrar e ter a certeza de que o filho vai voltar. Ele mesmo deu uma entrevista agora há pouco tempo, dizendo que ele não mudou de casa até hoje. Ele mora no bairro do Morumbi, mesmo lugar. Mora no mesmo lugar, porque ele tem a impressão, ele tem esperança que alguém vai bater na porta e ele vai abrir o Marco Aurélio. Estranho, hein? Isso está no mesmo nível daquele menino lá do Rio de Janeiro, né? O caso Carlinhos, né? O Carlinhos que sumiu, né? Não, foi antes. O Carlinhos foi em 74. Mas o do 74. Marco Aurélio estava até há pouco tempo atrás na relação dos 10 casos mais misteriosos do mundo. Tanto que a Globoplay interessou em fazer um documental a respeito e eu participei desse. Boa pergunta. Como é que começou? Como é que eles chamaram você? Como é que eles falaram assim, não vou fazer essa série e entrar em contato com você, o pessoal da Globo? O pai dele, jornalista também. O pai do Marco Aurélio, Ivo Simon, né? E ele quis propagar tudo isso. Ele fez uma propagação do caso até nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, entendeu? Isso ganhou repercussão. Aí surgiu uma equipe de produtores interessada, essa equipe, em fazer um documental sobre o caso. Fez primeiro em áudio, há uns 4 anos atrás, e depois fez agora em vídeo, que está tendo uma repercussão grande no Globoplay. Por sinal, tem uma imagem sua, que você está chegando no local, e aí tá bem escuro. Assim, tem bem gravações minhas da época. Impactante aquela imagem, não é, Paulo? A gente olhar assim... Tem depoimento meu, tem gravações do tempo que eu passava as informações. Eu vi o documentário. Né? É uma pena que na Rádio Mantiqueira acabaram com todo o arquivo. O arquivo da Rádio Mantiqueira... Foi perdido, Paulo? Apagaram as fitas. Nossa. Acabaram até com os discos, né? Os LPs, né? Deram fim nos LPs. Acabaram com os discos. Um arquivo para a Rádio Mantiqueira, desde gravações de programas de rádio novela, Paula Mota, Jaime Ribeiro, Cara dos Coelhos, lá da década de 50, cara. Depoimentos de Abelino Júnior, Nessala, Diogo Bastos, enfim. Você ainda tem esse material lá? Material eu passei para a rádio, né? Ai, meu Deus. Na rádio. Não tem mais, sumiu tudo. Que né? pena, pô. Tinha Diogo Cunha, que foi o primeiro locutor. Caramba, rádio, o Jajá, Machado Sobrinho, enfim, Jornal Verdade. Eu consegui isso aí, sabe por quê? Gostava do Jornal Verdade. Jornal Verdade. O pai do Jorge Santiago, o senhor José Santiago, ele ficou doente lá na década de 50 e ele, com um gravador geloso italiano, ele gravava os programas da Rádio Mantiqueira. Olha que legal. E as fitas ficaram lá. Um dia, o Jorge Santiago me chamou na casa dele. Ele falou, tem essas fitas aqui, esse gravador, eu quero que você leve isso aqui. Ai, meu Deus. Eu levei. Na Rádio Mantiqueira eu fui ouvindo aquilo, fui passando para a fita cassete, que era bem mais moderna. Né? Essas fitas sumiram, simplesmente. Do tempo da PRG6. PRG6 é o antigo nome da Rádio Mantiqueira, PRG6. Olha só. É a 6ª do Brasil e a 1ª do Vale. Gente, os 27 mil discos que o Machado Sobrinho cuidava como se fosse um bebezinho. Você não podia entrar na discoteca da rádio e pegar um disco sem hora do Machado. Caramba. Ele cuidava muito bem daquilo, né? Se você procurasse ali a coleção completa de Roberto Carlos, tinha. Coleção completa de Elvis Presley, tinha. Dos grandes cantores nacionais e internacionais, das bandas internacionais, tinha tudo na rádio. Olha, você estava vendendo por R$1, voando. Mas digitalizou. Pô, digitalizar é uma coisa importante. E o arquivo fica onde? O arquivo é aquilo ali. O disco vai ser hoje tem valor, né? Tem. O vinil, né? Vinil, né? Vinil. Eu tenho bastante ainda, vinil. Tem gente que coleciona. Infelizmente, né? Hoje tem uma coleção completa do Elton John. Nossa senhora. Do Elvis Presley. Ray Conniff. Frank Porcel, tinha tudo lá. Frank Porcel. Ele sabe. Aí eu fuçava lá na discoteca. Se vendesse esse disco pelos preços de hoje para colecionadores, pagava os débitos da Mantiqueira. As dívidas da rádio. Com certeza. Muitos anos, né? Judiaram muito da Mantiqueira, né? Judiaram muito. Cada um que chega lá tira um pedacinho. A partir do momento que não é crítica, é uma realidade, eu defendo a Rádio Mantiqueira, tenho amor pela Rádio Mantiqueira. Eu não cuspo no prato em que como, e foi lá que eu comecei. Exatamente. E eu lamento que desviaram a finalidade da Rádio Mantiqueira quando
foi criada a tal de Fundação Cruzeirense. Ali acabou. Foi terrível. Ali acabou. Aí até Mudo falou. Mudo tinha um programa lá na rádio. Eu quero falar para vocês que estão nos ouvindo agora que a gente está aqui com o Paulo Antônio de Carvalho, está nos contando coisas importantíssimas que aconteceram tanto na época do Marco Aurélio, lá do Pico dos Marins. Você que está chegando agora, que está nos ouvindo agora pelas ondas do rádio, está aí andando no seu carro, pela os bairros aqui perto, Jardim Paraíso, Vila Batista, parte baixa, parte alta, que nos ouve aqui direto, pessoal dos predinhos que estão nos ouvindo lá, direto, olha para você ver, Dona Rosa, um grande beijo para a senhora, Dona Rosa. E eu fico muito feliz da senhora ser meu ouvinte, é number one. Muito obrigado, Dona Rosa, que eu amo a senhora de paixão. Então nós estamos hoje com ele, Paulo Antônio, o cara é um ícone, um cara, uma pessoa incrível. Não, eu sou fã dele, ele sabe disso. Sou fã do Paulo Antônio pela inteligência, pela expertise, o formato que ele construiu dentro do jornalismo, e ele falou aqui pra gente a respeito do Marco Aurélio, um momento ímpar da vida dele, tenho certeza absoluta, e de toda a nossa região. Marco Aurélio, a reportagem que eu fiz lá, foi a maior da minha carreira profissional. Pode dizer que foi a maior de todas? Foi a maior, e foi também da história da Rádio Mantiqueira, a maior reportagem da emissora. Eu tenho outras 2 reportagens, eu tenho muitas reportagens, entrevistas e coisa e tal, eu tenho 3 que marcaram a minha profissão. A daquele caso da Crime da Foice. O crime foi da João Batista. Nós fizemos uma cobertura. Naquela época, eu o Zé Rogério, que estava começando, e o Laudelino, para ir para a rua fazer entrevista. Eu no ar ali, nós ficamos quase 3 horas sobre esse caso, comentando sobre esse caso, trazendo informações de delegacia, de Santa Casa, na rua, a atuação do Cabo Moura, que conseguiu conter o rapaz lá que teve um surto, que estava com uma foice atingindo pessoas. Se não me engano, recebeu voto de aplauso esses dias na Câmara. Nome de rua. Nome de rua, exatamente. O Moura foi um exemplo de policial, né? Uhum. Essa foi uma reportagem que marcou na minha vida. Outra reportagem que entrou na minha história e marcou, lembro até hoje, foi no dia 26 de dezembro de 1986. Quanto tempo faz? 40 anos? 40. Vai fazer 40. Uma tromba d'água no Retiro dos Barbosas, em Lavrinhas. Tá? Eu lembro disso. Do Natal, eu lembro disso. Eu recebi informação logo cedo, quando estava na Rádio Cruzeiro. Eu emprestei uma caminhonete do meu pai, tração 4x4, para chegar lá, porque pela estrada Capela... Não, Rauzinho amarela, não? Não, branca. Branca? Pela Capela, não chegava até o Retiro dos Barbosas, porque a ponte ruiu. Eu lembro. Eu tive que ir pela estrada do Perrone. Exatamente. Saí lá, né? Eu lembro. Né? E lá eu encontrei com o Nilo Lozano, o prefeito de Lavrinhas. Até então a gente não tinha uma noção do estrago daquela tromba d'água. Aí como vai chegar no Retiro das Barbosas, a estrada está rompida. Foi quando morreu o Zapino? Foi o primeiro corpo que nós vimos. Que viu? Do William. Exatamente. Do Roberto Zappa. O primeiro corpo que nós vimos, um areião formado na beira do Rio Jacu. Eu estive e lá. O corpo do jovem. Não é? Estive lá. E o Nilo foi quem identificou, Paulo, esse aqui é o William, filho do Roberto Zappa. Caminhando pela estrada a pé, passando por aqui, ribanceira causada pela erosão do rio. Do outro lado, nós vimos Roberto Zappa, no meio do matagal, procurando o filho dele. O Nilo Lozano não gostaria de estar no lugar dele. Ele vai encontrar o filho daqui a pouco morto. Não é? Um caso que chocou bastante. Subimos uma montanha antes do Retiro dos Barbosas, e lá dessa montanha nós visualizamos casas destruídas, ranchos, currais, tudo destruído pela enchente. Só não destruiu o prédio da igreja, lá do Retiro. E uma casa que ficava atrás da igreja, no sentido da água. Tá? Não rodou, né? E ele está vivo aí, é o Ivan. Olha, do Ivanzinho. Ele contou na época para nós que ele teve que subir no telhado da casa, Ivan Sampaio, né, da Retiro, ele, a esposa e os filhos tiveram que passar a noite no telhado, porque a água pegou até quase no telhado. A casa só não foi levada porque foi protegida pela igreja. Né? E naquela época a Rádio Cruzeiro... Aí. Alicerce bem feito. É que não tem nada. Alicerce bem feito. Você não sabe, Paulo. O Luiz Eduardo, ele é ateu, você sabia dessa? E nossa briga, assim, como é que pode ser tão católico ele é ateu? Nós somos parceiros. Igrejas são bem construídas. Mas ele fala que é Deus e ele fala que é uma estrutura. Perdão, Paulo, segue o caminho aí. Por um caminho para o outro, eu estava com um equipamento chamado walk-talk. De transmissão por que a Rádio Cruzeiro tinha na época, parecia um tijolo. Você já estava na Rádio Cruzeiro? Estava na Rádio Cruzeiro, isso foi em 86, né? Eu saí da Mantiqueira em 85, tá?
por uma insatisfação. Se quiser eu conto também, que eu não tenho que esconder nada. Não, conta tudo para nós. A gente, se tiver podre, você conta. Se tiver podre, conta tudo. Com o Nilo, né? Isso é só o pico, você sabe a ponta do iceberg. Porque tudo que você tá falando aqui, nós vamos meter no portal amanhã. Exato. Vamos lá, segue A aí. gente tava lá dentro, gente sofrendo, crianças sofrendo, gente chorando, as pessoas desesperadas, porque não tinha como sair do Retiro dos Barbosas, porque na primeira curva o rio rompeu tudo. E como você pega a pessoa idosa e sobe 200 metros acima, no meio do pasto? É impossível. O Nilo Lozano e eu fomos lá para o topo de uma montanha, e de lá, esse aparelho HP da Rádio Cruzeiro, eu consegui entrar no ar. Tá? Com o aparelho de lá eu consegui entrar no ar. Misericórdia. Som limpíssimo, entrevistei o Nilo, e ali o Nilo fez o apelo ao então prefeito de Cruzeiro, Cacá Escamila, e ao João Bastos, que na época era deputado estadual, para que eles conseguissem helicópteros do Exército para poder socorrer aquelas pessoas que estavam lá. Ilhadas lá. Dramática. E foi um leve trás de pessoas que estavam lá, algumas até feridas. Então, caramba, que legal. Foi com esse aparelho que os moradores receberam o devido socorro. Né? Isso vai estar no livro também, pô? Hein? O próximo? No próximo, mas é muito rápido. Ô Paulo, voltando à questão do Marco Aurélio, lá em Piquete tem um jurista também, acho que é Rodrigo, que ele fez um livro. Isso. Esse deu acrescentar mais, né? Ele tá na... Isso. E ele conseguiu, acrescentou algo. Para você acrescentou alguma coisa? Eu já tinha o quadro todo. É claro que as investigações que acrescentou, claro. E ele cita esse João como possível suspeito também? Não. Ou passou por cima também? No primeiro livro, não. Né? Aliás, me descobriram para o Globoplay através do livro do Rodrigo. Porque tem um depoimento meu lá. Entendi. Né? Eles acharam interessante o depoimento e me procuraram, e hoje eu estou aí nessa reportagem que está bombando. Tá todo mundo falando a respeito. Tanto que a gente fez ontem, a gente estava fizemos uma primeira chamada. A primeira chamada foi que dia, Luiz? A primeira chamada foi semana passada. Semana passada. Ele já está com 15 mil visualização. É um caso que chama atenção. Você sabia que nós passamos, eu preciso te contar, hoje, até ali, eu posso te mostrar, ali, por sinal, nós estávamos, quando começou, estava com 680 mil de visualização dentro do Instagram. Quando a gente soldou a matéria com uma semana, duas, ela já estava com 1.100.000. Então, quer dizer, a velocidade do Instagram é uma coisa absurda, né? Então, não é diferente do Facebook, que é uma coisa mais lenta. É como se tivesse uma charrete e uma Ferrari no Instagram. Então, a visualização, ela é muito rápida. E desde que a gente falou desse assunto, porque o Instagram não é só Cruzeiro, é todo o Brasil. Então, mundo inteiro. Sim, e como que a gente está falando agora para o mundo inteiro aqui também. Sim. A nossa rádio é alta. A gente tem mais ouvintes na Angola, Angola, agora Nova York Chicago. Muita gente que mora aqui, mora fora, e que quer saber dos fatos da cidade. Isso. Exatamente. E essa história, quando você comenta, seja em qualquer lugar, é assunto que dá, rende assunto. Exato. Né, Paulo? Sobre as escavações lá, aparelho que detecta o subsolo lá no entorno da residência do falecido Afonso, eu tenho comigo que não vão achar nada, nem o indício. Eles estão lá. Fizeram os levantamentos, agora está em laboratório, analisando a terra. Se tem algum fragmento, alguma coisa. Eu tenho comigo que não vão achar nada. Mas mesmo se tivesse achado, ele tivesse matado esse menino, com certeza ele tinha jogado na mata. Ou não. Ia levar para algum outro, ou ele ou outra pessoa. Ou ele ou outra pessoa, né? Estamos dizendo que não estamos julgando, né? Porém, contudo. Eu só estou citando que houve essa vaga. Sim. Você pegar o noticiário daquela época, não tem nenhuma citação de depoimento do João, de alguma suspeição levantada em relação a ele. Sim. Entendeu? Achei interessante. Depois que vai lendo, vai analisando, falei, cara, o João não foi ouvido. Como você se sente, Paulo? É como se fosse uma frustração para você não ter encontrado? Sim, a frustração. O sentimento seu. Você sabe o que é? Você vai no começo como jornalista. Eu fui como jornalista. Sim. Mas depois você vai passando com o tempo a viver a comoção da família. A comoção dos policiais que estavam lá. O sentimento ali daquele momento. Porque muitos policiais foram lá não para cumprir com a sua obrigação de policial. Muitos foram lá porque queriam encontrar, vivendo essa comoção que se criou do entorno do Pico dos Marins. Da família, dos amigos, dos moradores de Piquete.
Né? Então cria essa comoção e você acaba se envolvendo. Foi o meu caso, eu acabei me envolvendo. Eu não precisava ir lá todo dia, precisava? Não. Eu podia ir lá uma vez por semana. Sem falar o perrengo que deve de ficar lá naquele frio, naquele longe de tudo e todos. Havia lá um repórter do jornal Estado de São Paulo, ele não ia lá, ele ficava no restaurante da Piquete. Quando eu descia... Passava as informações para ele. Então, eu não precisava ter ido lá todos os dias, nesses quase um mês. Eu poderia ir uma vez por semana, então ligar para o Manezinho, que era lá do batalhão da PM em Lorena. Você se envolveu, né, no caso? Liga aí para o Tenente Ayrton, que hoje mora em Belo Horizonte, perguntar como é que está o caso. Eu podia fazer isso. Podia. Mas aquilo você já estava dentro demais para você sair, dia, né? Quando descia 4h30, 5 horas da tarde, estava aquele frio danado, as equipes desciam, porque eles ficavam acampados ali, né? Sim. Quando as equipes de busca desciam, a esperança de ter uma notícia encontramos. A sensação sua era que a qualquer momento poderia encontrar. A gente olhava no semblante daqueles policiais, era aquele semblante de fracasso. De fracasso. Né? De um vazio muito grande. E tudo isso aí, cara, é a comoção que a reportagem faz você, como foi no Retiro dos Barbosas. Aquilo lá me comoveu. Sim. Né? E lá foi muito triste. Retiro dos Barbosas morreram 11 pessoas. 5, os corpos até hoje não foram localizados. Então é uma história marcante. Foi a última grande tromba d'água lá em 1986, em dezembro. Depois deu uma em 2000, né? 99, 2000. Né? 99, não foi tão grande. Não. Mas caiu uma ponte, né? Caiu a ponte lá do Zé João, cidade do Zé Edson. Foi do Rio do Braço. Não é o mesmo lugar. Você manda um abraço pro Baracho aí que tá nos ouvindo aí, o Marcos aí que tá nos ouvindo. Marco Baracho. Eu tive hoje lá em Campos, Marco Baracho, com seu ex-patrão. Ô, tchê. Prefeito de Porto de Goiás. Ô, Soliva? O Júnior. O Júnior? Aí, patrão, não, ele... O prefeito de Guaratinga. O Marcos gosta muito do Júnior. Gosta demais da conta. Pelo menos o Júnior falou bem do Marco Baracho. Não, o Marcos gosta. Ele gosta. Então tá bom. Ô, Paulo, você falou um assunto aí. Inclusive, vocês dois deram uma risadinha quando falaram na palavra abdução. Eu também era incrédulo com essa questão de OVNI. Agora é UPA que eles falam, é UPA, não é mais OVNI, nem UFO, em inglês é UPA. Lá nos Estados Unidos está uma onda de abrir arquivo, né, desclassificar documentos sobre... Tem visto alguma coisa. Eu também tenho interesse nesse assunto. Exatamente. Interessante. E agora, com a possibilidade da pessoa carregar uma câmera que está no celular, tem aparecido muito vídeo de UPA, né, de OVNI. Sim. Voltando à questão do Marco Aurélio, não sei se seria um nome abdução, mas eu acho que pode incluir aí, viu? De repente, pode incluir, de repente, aí, essa possibilidade. Por que não? Sendo provada a existência desses UPAs aí. Pode ser. E se é que eles façam isso, de repente eles não fazem nada de abdução, né? O fato é que nós não estamos sozinhos nesse universo. Com certeza. Não faria menor sentido, né? O Sol com o planeta, onde tem todas as condições para ver. Quantos planetas nós temos? Quantos universos? Com as mesmas condições, quantas vias lácteas? Verdade. Né? Não, mas eu não acho, na minha opinião, que é nada fora do comum, nem é impossível de acontecer. Eu acredito até. O que não pode, de repente, uma possibilidade dessa tão remota, né, descartar aquelas reais, né, de realmente acontecer um assassinato. O disco voador veio, pegou e levou. Ninguém viu o disco voador. Quem vai investigar de onde veio esse disco voador? Não tem como. Hoje nós não temos nem o americano. Ninguém tem. Tem essa certeza. E sobre o ET de Varginha, você tem alguma informação? Alguma coisa te chegou como jornalista? Alguma coisa chegou para você que não chegou para nós, a imprensa comum? Também não tem fundamento nenhum aqui. Não tem fundamento? Não tem fundamento. ET de Varginha, na minha opinião, pelo que eu li, pelas informações que chegaram, ali... 2 meninas, ou 3? Duas, aquele caso, mas teve o caso do soldado que morreu depois, que pegou o bichinho no colo, depois morreu por infecção. Agora o médico... Então, agora o... Havia uma abertura no Brasil com o ET. Eu também acho. O Renato Gonçalves ET da Quem que se não garante que eu não seja já foi abduzido, estou aqui, né, para tentar... Mas o caso Marco Aurélio nos faz procurar o Chico Xavier, aquele espírita super famoso. Opa. E o Chico Xavier falou, eu não tenho contato com gente, é só com quem já desencarnou. Ele falou assim, eu só tenho contato com quem já desencarnou, ou seja, morreu. Então quer dizer que ele estaria vivo. Isso reacendeu, fortaleceu a chama da esperança da família. Porque falar o cara é uma sumidade, era um dos caras assim, mais respeitados. Assim. Dizem até que ele era extraterrestre. E teve até, por sinal, o Chico Xavier, ele falou em defesa de um garoto
Até tem o filme, eu achei muito interessante. O menino foi absolvido justamente porque o Chico Xavier falou que ele não era, que o menino lá que morreu falou, não, ele não teve culpa, isso que aquilo. Tudo isso aí. Tem tudo isso. Ô, Paulo, sobre a política atual, quer falar? Política atual, exatamente. Eu estou esperando. Estadual, federal ou nacional? Eu estou aguardando esse momento para poder falar sobre esse assunto. E eu sempre fico aqui, eu fico com a mão no gato, outro no rato. Porque eu olho o horário, eu vejo, eu sei que eu preciso falar uma coisa, eu sei que eu preciso perguntar, entendeu? Mas eu tenho que aproveitar ao máximo. Então, até por sinal, eu vou falar, aproveitar o ensejo. Agora, hoje você não vai conseguir. O ano passado você conseguiu correr de mim. Dessa vez você não vai correr, não. Eu vou já de antemão agora, a gente já está montando já o time, né? Que vai ser presenteado com uma obra de arte, na verdade, é uma obra de arte do nosso querido Joaquim lá de Ouro Preto, que nos cedeu as estatuetas para o destaque do ano 2026. E já desde já, aproveitar a sua presença aqui com a gente, eu ia esperar até o final, mas tem outros assuntos que eu queria entrar, mas antes mesmo de perder esse espaço, esse momento, eu vou falar para você, você está entre os ganhadores do destaque do ano 2026, por mérito, pelo trabalho que você fez, do ícone que você se tornou para todos nós jornalistas, principalmente para mim, que vejo você assim como uma pessoa acima da média. Pela inteligência, você guarda as coisas da memória, coisas que eu não consigo ainda, e talvez nunca vou conseguir guardar, e por todo o trabalho que você fez pelo jornalismo. Ano passado você passou batido, você não quis, você ficou meio com... Eu chamei você, convidei você, não convidei você? Lá dentro, eu não lembro em qual momento. Vou ser sincero com você. Eu tenho um pé atrás com essas homenagens. É porque tem que pagar? Não paga, não. Não é questão de pagar. Não paga, não. Não é gratuito. Foi eleito o melhor jornalista de 2000. Mas quem que me votou em mim? Teve alguma eleição, alguma pesquisa? Mas aí é o seguinte, você tem que ajudar lá com tanto pro jantar. Não me serve, não foi uma homenagem. Não é essa. Então eu sempre foi com o pé atrás, porque 99% desses prêmios Sim. tem uma outra intenção. Tem razão, tem razão. Tem razão. Os caras que vêm de fora, né, oferecer jantar, aí você tem que pagar. Sim. Aí o cara vai lá, recebe diploma, leva a família, né? Diploma melhor zoando, pra pôr lá na parede. Pô, o cara tem que pensar o seguinte, eu paguei por essa porcaria aqui, não é? Exatamente. Então, será que eu mereço porque eu paguei? Ou será que votaram em mim porque eu sou melhor? Então, nossas votações que fizemos na época, Paulo, foi claro. Então você fez essa no ano passado, foi a primeira sua. Primeira. Do programa seu. Aqui, sim. Eu falei, eu tenho que saber e conferir para saber se não é aquela homenagem que você leva para casa na hora de dormir ou na hora que você vai no banheiro fazer o xixi, fica pensando isso aqui é bajulação barata. Verdade. Então eu vi, repercutiu e vocês foram sinceros naquela premiação. Foi uma coisa, foi o primeiro, a gente se emocionou muito em fazer e eu senti muito que eu queria que você tivesse. Dessa vez... Se eu for escolhido, você pode me chamar. Não, a gente já tem os nomes, até a gente já está... as estatuetas estão prontas, a gente vai fazer um evento aí agora, esse mês que vem, para abrir para as pessoas como é que ficou muito bonita a estatueta. É o reconhecimento. Reconhecimento. Mas não aquele reconhecimento. De Cruzeiro, em primeiro lugar, Paulo, não é porque não vou bajular, mas eu vou ter que falar a verdade. Já bajulei bastante. 3 vezes agora, com essa. É a terceira vez. Dentro do contexto jornalístico de tudo que aconteceu aqui, não tem como eu fazer nenhuma votação, porque tudo que você passou, tudo que você fez e tudo que se construiu dentro dessa história, não tem como não ser você. Não, na verdade, só uma coisa, acho que jornalista mesmo, Cruzeiro, é você, o Evandro, né? Tem mais alguns outros por aí hoje. Não, assim, já tem uma carreira mais extensa. Eu gosto. Já não tá mais no meio. Já não tá mais, mas quem que você... vagabundo do que igual o Reinaldo Costa. Não é mais nada. Nomes, 2 grandes potências. Reinaldo também é muito porque bom, muita gente avocou o título jornalista, né? E sensei, tá se dando bem na sociedade Cruzeiro aí, né? Tem uma meia dúzia aí, né? Exatamente. Isso é lamentável. Eu vou dizer sempre, eu quando fiz a opção por ficar em Cruzeiro, porque eu tive chance lá no começo da carreira, logo depois de formado, de ir para a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, eu não fui. Depois eu tive da TV Cruzeiro, onde eu ganhei experiência, eu tive a chance de ir para a TV Globo Vale do Paraíba, hoje é a Vanguarda. A Vanguarda. Não fui, até porque o salário lá não compensava. Sim. Né? Ir para Porto Alegre, na Rádio Gaúcha, eu fiquei com medo.
Fiquei com medo mesmo. Por quê, pô? Não sei. Eu não vou ficar por aqui, vou lá em Porto Alegre, não tem nada a ver com aquilo. Vai que não dá certo. Você não gosta de churrasco? Não. Eu gosto da gauchada, acho um povo muito sério. Eu ouço a gaúcha de madrugada. Eu ouvo a GZH agora que chama. Então, GZH, Gaúcha Zero Hora. Época, né? Então, eu tive a chance, depois da reportagem do Marco Aurélio, de trabalhar como repórter da Folha de São Paulo. Oxi, a partir do momento que eu fiz a opção. Folha é folha, né? Eu fiz essa opção, ficar em Cruzeiro. Falei, eu tenho que conhecer essa cidade. Né? É minha cidade, a cidade que eu amo aqui, eu nasci, minha família está aqui há mais de 100 anos. Eu fui procurar conhecer Cruzeiro. Hoje eu digo para você, eu conheço Cruzeiro desde a vertente do Marins para Piquete, Marmelópolis. Sim. Conheço o Pico do Itaguaré, que eu estive lá. Focinho do Cão. Conheço Gruta do Reino Encantado. Eu conheço o município de Cruzeiro como um todo. Não só na zona urbana, como na região da Serra da Mantiqueira. E fui buscar conhecimento também sobre a história da cidade. Então eu posso dizer que o meu trabalho é completo. Talvez o único trabalho em Cruzeiro que seja completo, não estou me gabando, é um trabalho de conhecimento do meu município, conhecimento da história desse município. Então, por isso que eu posso debater com todos a respeito. Eu não conheço tudo ainda, mas eu procurei saber da maior parte de tudo isso que eu estou falando. Com certeza. Bom, estamos chegando aí. Deixa eu ver que horas que nós estamos aqui. Meu óculos está distante. Estamos aí às 18 horas e 48 minutos. Não dá muito tempo a mais nada? Será que dá, Paulo? Dá sim, claro que dá. Dá mais um tempinho? Falar de política? Vamos falar de política então, bora. Quem que você quer xingar? Não vou xingar ninguém. Não, eu preciso falar, preciso fazer uma pergunta. O que você está achando das campanhas para deputado que nós estamos aqui na região? O que nós, os nomes que estão se destacando Cruzeiro aí? Perdeu o seu peso político a partir do momento em que o João Bastos deixou de ser deputado em 1990. Tá? Sim. O Cruzeiro sempre teve um peso político desde o tempo do Antônio Celestino, que foi o nosso primeiro deputado, Sim. lá em 1892, 94. Foi por um mandato só curto, porque não era dele a vocação de política. Depois nós tivemos o Carlos Varela, que foi deputado. Aí veio também o Diogo Bastos, que foi um grande nome, Abelino Júnior, Nesrala Rubens e João Bastos. Nesse período todo, do final do século XIX, durante todo o século XX, Cruzeiro era uma referência na política do estado de São Paulo. Todo grande nome político gostava de vir aqui buscar votos. Tá? Ulisses Guimarães, com um grande nome, ele gostava de vir em Cruzeiro com interesse político ou não, ele ia lá no Bar do Mané, na Avenida Major Novaes, ficava sentado lá na guia da calçada, porque gostava de Cruzeiro. Gostava de Cruzeiro. Ali perto da Pacaembu? Era ali? Onde é o Bradesco hoje? Não, entre na calçada da Caravela, entre a 2 e a 3. O bar do Zé, pô. Não, o bar do Zé. Pai do Dudu. Aí você via aqui. Montoro gostava de vir aqui. Orestes Quercia gostava. Paulo Maluf também. Paulo Maluf. E vi lá atrás outros vários nomes de governadores, Ademar de Barros. Então, o Cruzeiro era uma referência, era a cidade considerada como de movimentação política e grandes concentrações para comícios. Para você ter uma ideia, em 78, teve em Cruzeiro um grande comício organizado pelo Escabilo e pelo Luiz Carlos Rocha Gaspar. Vieram aqui Lula, que ainda era um líder sindical, dormiu na casa do Dagoberto, tomou pinga com o João Bastos, lá no Bar do Zé. Tá brincando. Eles gostavam. Alguém tem uma cena, tem foto disso? Não tem. Tem no comício deles ali, não é? Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, Ulisses Guimarães, Orestes Quercia, Foi o comício pelas diretas, aí chama de esqueça. Com Davi Nacor, não sei se vocês conheceram, Davi Nacor foi uma inteligência. Davi Nacor, comunista tá com pau. Terrível. E tinha um deputado chamado Zé Camargo. Você ia gostar, Bidão, de conhecer. Zé Camargo, ele era egresso da Arena. Opa. E contou com o apoio do João Bastos em 78 para deputado federal. O cara já era deputado federal, mudou para o MDB na época, não é? E o Davi Nacor, no comício, foi fazer o discurso dele, virava o Zé Camargo e dizia: esse aqui cria da ditadura e não devia estar nesse comício. E o João Bastos estava apoiando ele. Desceram do palanque e um estapeando o outro. Caramba, saíram nos vídeos, Pato. Foi. Só discurso pesado. Foi ali que eu passei a admirar o Lula naquela época. Até os armários eu usei, em função da influência que o discurso desse danado chamado Lula. Ele é bom. Cara, espetacular do discurso dele. Ele é muito bom. Ele sabe transformar uma mentira em verdade. Em verdade. E ali eu passei a ser um admirador do Lula.
passei ali a ser um admirador dele, do Franco Montoro, enfim, porque influencia a gente em bom discurso. Sim, né? sim, claro. Então o Cruzeiro tinha esse poder político na região, todo mundo queria vir aqui buscar voto. O João Marcos deixou de ser deputado, tá? Sim. O Cruzeiro perdeu. Quantos presidentes candidatos à presidência vieram em Cruzeiro a partir de 1990? Nossa Senhora. Ninguém. Teve o Collor aí uma vez, né? Que deu um tempestade. Chuva de granizo. Lula nunca mais voltou aqui. Quem mais foi candidato? Geraldo Alckmin esteve aqui por ser governador, né? Esteve por aqui. Quem mais que esteve? Ninguém mais voltou aqui. Não. Renan Santos, agora. Posso dar uma contribuição? Posso dar uma contribuição? Posso. Eu estava lendo o seu livro, A Grande História de Cruzeiro, hoje em biblioteca. Inclusive, a contribuição é Getúlio Vargas esteve aqui, Sim. JK esteve aqui, uma sede do PCB foi fundada aqui em Cruzeiro, houve uma briga entre integralistas e comunistas. Exatamente. Em Cruzeiro surgiu a primeira célula do Partido Comunista do Brasil, no interior do Brasil. Não é? Sim. Foi a primeira cidade. Tanto que Cruzeiro... Ferroviários, alfaiates e barbeiros. E funcionários da Companhia de Energia da Bocaina. E quem plantou o Partido Comunista aqui foi Hermogênio da Silva Fernandes, ou Fernandes da Silva. Não é? Você notou que o pessoal fizeram a lição de casa aqui? Ele veio do Rio de Janeiro para cá e aqui ele montou o Partido Comunista, ligado ao sindicato dos ferroviários, dos eletricitários, não é? E fez a família dele inteira ser comunista. Tanto que os filhos não foram batizados, os filhos não podiam participar de missas, não é? Caramba. Enfim, foi marcante. Ele foi preso, depois foi solto, enfim. Esse cara implantou aqui a primeira Tinha o seu Geraldo também ali do Buraco Quente, ali, Santa Luzia. Mas é mais recente, anos 60. Foi o primeiro. E o Oswaldo Aranha, que era assessor direto do Getúlio Vargas, apelidou o Cruzeiro de a Moscouzinha brasileira. Devido ao Moscouzinha de brasileira. Foi um momento da história de Cruzeiro, os integralistas chegaram aí de Obriga, né? Valdomiro Maia era integralista, né? Era. Miguel Reale teve aqui. Hein? Miguel Reale teve aqui. Lá atrás, nem me lembro o nome, lá em 1910, ele teve candidato à presidência aqui também. Então, a gente percebe que Cruzeiro só perdeu. Tá na hora de Cruzeiro resgatar a sua cadeira, tem chance. Como? Qual é a saída? 90 para cá, a maior chance é 8 Thales Gabriel. Sim. Porque a gente percebe que ele não está restrito a uma campanha apenas local. Para ser deputado estadual, federal, o cara não pode ficar ciscando só no seu terreno. Sim. Ele tem que buscar bases em outras cidades. A não ser que ele queira usar a campanha de agora para ser candidato a prefeito. O Thales já fez isso lá em 2014, quando o vereador saiu candidato a deputado federal, pensando na eleição de 2016. Funcionou para ele, saiu projeção. Com certeza. Hoje, ele não tem essa projeção ou pretensão de ser prefeito. Não. Ele tem a pretensão de estar demonstrando, ele está procurando buscar apoio em todas as cidades. Hoje mesmo eu estive em Campos do Jordão com o prefeito de Guará. O Júnior. E ele comentou, Paulo, ele que está com esse eleito que é difícil. Porque hoje tem muitos partidos. Qual que é o partido dele? Dele é PSD. Do Kassab. Mas ele... Se bem que a gente nunca sabe se o Kassab é de centro. Então, eu não sei como é que ele vai fazer, porque o Kassab vai apoiar o Lula, provavelmente, né? Não, tá na mira de ser candidato a vice do Caiado. O Kassab, provavelmente vai ser Caiado. E o Zema? Na verdade depende, né? O Zema não cresce. Não cresce. O Renan tá na frente dele com 10%. Você vai chegar. Pelo PSD, você não toca. O PSD depende de qual estado, né? No Nordeste ele é Lula, no Sudeste ele é Bolsonaro. E dependendo de quem tá ganhando, dependendo de quem for o governo, o PSD tá junto. O estado de São Paulo é Tarcísio. O Centrão é assim mesmo. Vai para onde perder o interesse dele. Todos os mas, Paulo, voltando ao Thales Gabriel, eu tenho que deixar bem que registrado isso. O Thales é uma grande oportunidade que o povo, não só daqui da nossa região, tem de eleger uma pessoa que é daqui da nossa região. Ele é o primeiro a demonstrar possibilidade buscando apoio em toda a região. Hoje eu concordei com o prefeito de Guará quando ele falou, o Thales está se movimentando. Exatamente. Né? Agora, se ele vai alcançar a votação necessária na região, porque Cruzeiro não elege. Não, claro que não. Votos para isso, não tem voto para isso. É só Taubaté, São José e Jacareí tem votos para eleger. Ele tem uma visão de voto de torno de 18 a 22. Mas tem outro candidato em Cruzeiro, né? Tem o Fafá candidato. O Fafá candidato. Agora precisa saber, o Fafá está buscando apoio fora? Não sei se está buscando. Mas 1000 votos que ele tem, já tira, né? Não, o Thales vai perder aqui em Cruzeiro muitos votos.
Por isso? Pelo Fafá? Não. Pelo Fafá, como, por exemplo, o pastor da igreja tal vai apoiar o candidato que lá de Sorocaba. São Paulo mandou. É o que foi onde você falou agora há pouco, a respeito dos próprios assessores de dentro. Tem vereadores dentro da Câmara Municipal, que eu não vou citar nomes, que não vai apoiar a Thales. Vão apoiar, e aí você tem que ver se tem razão ou não. Tá? O Paulo Vieira vem aí com a filha dele. Então, vai gastar um dinheirinho para arrancar voto aqui, porque o olho dele, me parece, é vingado do Thales. Aí é problema dele. Mas aí, suponhamos, você é vereador, Renato. Não tem ninguém que represente a cidade. E você vai lá num deputado, e esse deputado começa a mandar verbas para investimentos. É complicado. Tá? Chega na época da eleição, o deputado vem aqui e fala, eu arrumei para você aí verbas para você fazer investimento, eu quero seu apoio, me arruma os votos. Você vai falar o quê para ele? Que não? Não tem como. Ah, não, eu vou apoiar o Thales. E se o Thales não se elege? Você fechou a porta. Fica a pé. Fica a pé. O próprio prefeito, Zé Kleber, vai ter, isso aí eu sei porque todos os prefeitos agiram dessa forma. O Zé Kleber vai ter que pegar alguns assessores e secretários e colocar para trabalhar para o Joaquim, para o Pedro. Ele não, ele vai trabalhar para o Thales. Isso aí... Não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas você vai ver secretários do prefeito, bola nas costas, né? Tira o amigo, vai ter puxando votos para outros deputados. O Zé Kleber também não vai fechar a porta com os deputados que estão ajudando. Não tem como. Tem muita gente que consegue verba junto a um deputado também vai. Então o Thales hoje não é unanimidade na Câmara. Não. Tá? Se você pegar o relatório dos candidatos votados aqui em Cruzeiro nas últimas 20 eleições, 450 a 460 pessoas que foram votadas aqui em Cruzeiro. Quer dizer, e a maioria você não sabe quem é. Aí você pega o mapa da apuração e vira um monte de nome. Eu lembro daquele Paixão, lembra? Teve 5 mil votos aqui em Cruzeiro, nunca veio a Cruzeiro. Paulo, eu preciso que você dê um até logo pra galera, que nós estamos chegando às 19 horas e entra a Voz do Brasil, e aí não tem jeito. Não tem como fugir da Voz do Brasil. Então tá, eu agradeço a vocês, tá, pelo confiança, pelo convite de estar aqui. Se surgirem outras oportunidades, da mesma forma... Não, precisamos de você uma segunda vez aqui, porque tem ainda muita coisa para a gente conversar e falar. Muito obrigado, Paulo Antônio, pela sua presença, obrigado por ter disponibilizado esse tempo para poder conversar com a gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Luiz, quer falar alguma coisa? Não, agradecer o Paulo e a audiência que nos acompanhou até agora. Um abraço a todos. Obrigado, Paulo. Até mais, Renato. Perguntando na rua, Paulo, você saiu do rádio, não vai voltar mais? Estou dando um tempo. Está para ser aberta uma nova emissora em Cruzeiro e estamos aí em entendimento. Pô, leva nós, pô. Leva a gente. Hoje vai precisar de gente boa. E tem gente boa que está fora do rádio aí. Tem. Podcast sem censura na pressão, sem filtro, sem roteiro, só verdade na sessão. Aqui o papo é reto, é na pressão. Personalidade forte, opinião sem freio. Se for pra falar, fala sem medo. Sem censura na pressão. Aqui é voz, é atitude, é posição.